Bem-vindos ao capítulo 12, primeira parte, sobre suporte à decisão. Esta primeira parte, nós vamos começar com os objetivos do capítulo, o capítulo sobre suporte à decisão, do Lauder, uma das áreas mais importantes de sistemas de informação, e aqui, neste capítulo, os objetivos é descrever quais são os tipos de decisões que as organizações precisam tomar e como é que esse processo de tomar de decisão funciona. Explicar como é que os sistemas de informação podem ajudar os gestores a tomarem decisões, o que são os termos Business Intelligence e Business Analytics e como é que suportam a tomada de decisão, explicar os diferentes papéis dos atores também envolvidos na Business Intelligence e os sistemas de informação e a sua relação com as pessoas e como é que as ajudam a tomar decisões. O capítulo, como aliás todos, começa com um caso de estudo, chamemos-lhe motivacional, neste caso é na área do beisebol, que tem um problema, que são como é que pode tirar partido, o melhor partido possível, dos recursos bastante limitados, e hoje em dia o beisebol continua a ser gerido de uma forma muito tradicional. Então a solução baseada em sistemas de informação é utilizar sistemas de análise estatística para identificar jogadores que valem mais que o seu valor de mercado e que estão, no fundo, a não ser utilizados no seu máximo potencial. E mostrar como é que esses sistemas podem ser utilizados para identificar esses jogadores, aumentando o seu desempenho e, ao mesmo tempo, mantendo os custos baixos. É um caso muito interessante que realmente motiva para esta área, onde o suporte à decisão tem um valor de negócio muito grande para as organizações, porque as organizações tomam todos os dias milhares ou milhões, conforme o tamanho da organização, de pequenas decisões, cada uma vale pouco, mas todas somadas valem muito. E também tomam poucas, mas grandes decisões que valem muito, por exemplo, abrir ou não abrir um novo mercado, uma nova fábrica, criar ou não um novo produto ou serviço, e outras decisões diárias ou não, ou semanais ou mensais dos conselhos de administração, das assembleias gerais, e para tudo isto é preciso informação processada, informação que é processada por esses sistemas de suporte à decisão. Por exemplo, os gestores de mais alto nível, administradores e diretores, tomam decisões como, por exemplo, vamos lançar esta gama de produtos entre mercados e a que preços. Os gestores de nível intermédio tomam decisões já mais estruturadas, por exemplo, porque é que neste momento as vendas estão a descer naquele país ou naquela região. Os gestores operacionais, mais do dia a dia, tomam decisões também ainda mais estruturadas, tipicamente, por exemplo, se um determinado crédito deve ser ou não oferecido a um determinado cliente. Hoje em dia, por exemplo, esta decisão em particular, esta última, é tomada quase de forma automática por sistemas de suporte à decisão. Portanto, o suporte à decisão pode ser utilizado dentro dos vários níveis de organização e para tomar decisões sobre quase qualquer coisa. E a verdade é que os gestores, uma grande parte da sua atividade é precisamente tomar decisões. Já vamos ver isso, porque é que tomar decisões é uma grande parte da atividade de qualquer organização, dos gestores dessa organização, mas antes disso, o que é o processo de tomada de decisão? O processo de tomada de decisão começa pelo que o livro chama Intelligence, que é descobrir, recolher, e organizar informação, o design, que é identificar quais são as soluções para o problema, a escolha, que é tomar a decisão, e depois a implementação dessa decisão. Os sistemas de suporte à decisão não fazem tudo isto, mas fazem uma grande parte disto e cada vez vão fazer mais com a inteligência artificial, com a digitalização das organizações, cada vez mais o suporte à decisão vai automatizar o próprio trabalho dos gestores e uma grande parte do que eles fazem é tomar decisões. O modelo tradicional da gestão indica que os gestores tradicionalmente faziam 5 coisas: planeamento, organização, coordenação, decisão e controle. Hoje em dia não é tanto assim, é mais difícil dizer quais são as funções dos gestores, porque o mundo é muito mais dinâmico, é muito mais reativo, é muito mais social e é muito menos organizado do que era. No entanto, continuamos a ver que as decisões não só são importantes, como cada vez são mais importantes dentro das organizações, até porque muitas das outras atividades feitas pelos gestores, como controlar os seus subordinados, cada vez mais são automatizadas pelos sistemas de informação.
O Mindsper, por exemplo, tem 10 rolos, papéis de gestão e 4 dos 10 são papéis de decisão. O papel do empreendedor, o papel do perturbador, o papel do gestor de recursos e do negociador. Portanto, todos estes papéis utilizam muito a decisão e, portanto, podem tirar partido dos sistemas de suporte à decisão. Existem muitas razões para investir nesta área. Uma delas é que a qualidade da informação aumenta, não é? Portanto, as informações, as decisões, perdão, são muito melhor tomadas se a qualidade da informação for maior, não é? Além disso, os sistemas de suporte à decisão permitem concentrar a atenção dos gestores nas decisões que são realmente importantes e a terceira razão é que permitem mostrar de uma forma mais transparente quais são as decisões que precisam ser tomadas dentro da organização. O que está a acontecer hoje em dia é que este processo de tomada de decisão cada vez é mais dinâmico, mais rápido e até os sistemas de informação até permitem tomar decisões que os próprios humanos já não conseguem tomar. Um exemplo muitíssimo bom hoje em dia é na Bolsa. Há dois tipos de investimento hoje em dia em Bolsa. Há o investimento mais tradicional, que é feito por humanos, olhando para as empresas, olhando para os mercados, olhando para a situação, para o contexto, para muita coisa, e depois decidir investir ou não investir, normalmente no médio e longo prazo. Por outro lado, há uma alternativa completamente oposta, baseada em sistemas, em praticamente só tecnologias de informação, com uma grande base analítica, mas relativamente pequena, mas são sistemas de suporte à decisão, que compram e vendem, começou por ser em segundos, depois em milissegundos, em nanosegundos e muitas, milhares de milhões de decisões de compra e venda permanentemente de ações, de fundos, de obrigações nas bolsas. Portanto, chama-se isto programas de trading. No livro fala em 30 milissegundos, mas eu sei que hoje em dia já é muito menos do que isso, já estamos a falar na ordem dos nanosegundos, abaixo de 1 milissegundo de tempo de decisão. Ora, isto é impossível de fazer por um ser humano. Já agora a diferença entre Business Intelligence, que é a infraestrutura, incluindo as bases de dados, para colecionar, gerir e processar todos estes dados para suportar a decisão, e o Business Analytics são as ferramentas e as técnicas para processar essa informação. Há uma expressão também que é o OLAP, que é utilizada muitas vezes nesta área. E depois há empresas especializadas nesta área que ou vendem consultoria ou vendem software nesta área do suporte à decisão. Ora, os sistemas de suporte à decisão, como é que funcionam depois na prática? Há toda uma infraestrutura, portanto, os dados têm que ir de algum sítio para analisar e tipicamente vêm de sistemas empresariais, vêm de call centers, vêm do website, vêm de outras aplicações, enfim. E também podem vir de fora ou podem vir de redes sociais, etc. Tudo isso é colecionado em grandes bases de dados, talvez chamadas data warehouses ou data marts, que agregam todos esses dados, obviamente os dados antes de serem integrados, têm de ser limpos, normalizados, etc. Depois há uma série de ferramentas que processam esses dados, já mencionei os sistemas OLAP, sistemas de data mining, modelos estatísticos, etc. E depois, a seguir, então temos métodos, não é, para utilizar essas ferramentas, como por exemplo o Balance Forecast, vamos falar daqui a nada, ou gestão de desempenho, ou previsões do que pode acontecer no futuro. E finalmente há uma componente que é uma plataforma de visualização, como é que esses resultados são entregues aos utilizadores, através de uma interface mais ou menos gráfica, que pode ser desktop, pode ser na web, pode ser mobile, enfim, pode haver extensões para redes sociais, relatórios para imprimir em papel e por aí em diante. Aqui no suporte à decisão, não é? Dá para fazer, normalmente suporta uma série de funcionalidades, mas o objetivo é sempre fornecer informação processada no tempo real o mais possível aos decisores. Entre outros tipos de funcionalidades, aquelas que o livro destaca são relatórios tipicamente para imprimir em papel, antigamente, hoje em dia relatórios em PDF, talvez, ou por e-mail para ler no computador. Esses relatórios podem não ser parametrizados. Por exemplo, o gestor da região norte pode querer ver só os resultados da região norte ou ter só acesso
aos resultados da região norte. Pode também a interface ou a informação ser utilizada através de dashboards ou de scorecards, onde a informação já está mais integrada e às vezes tem umas luzes ou outros indicadores para chamar a atenção para determinadas partes desses relatórios. Ou pode ser também através de relatórios ou de pesquisas ad hoc, portanto cada utilizador faz a sua própria pesquisa, ou drill down, que vai fazendo zoom-ins dentro dos dados e indo pesquisando cada vez um nível granular mais baixo, ou então previsões, modelos, cenários e por aí em diante. Portanto, estes são os 6 tipos que o livro destaca como sendo os principais de funcionários dos sistemas de suporte à decisão. Os utilizadores desses sistemas são, no fundo, praticamente toda a organização, sendo que a grande maioria dos utilizadores são o que o livro designa por casuais, são utilizadores que não são especialistas, que não estão o dia inteiro a fazer suporte à decisão, não estão o dia inteiro a utilizar esses sistemas. Portanto, podem ser os executivos de topo, que podem querer ver, por exemplo, como vão as vendas, os gestores de nível intermédio, os analistas, podem ver como vão as vendas na sua região ou na sua equipa, e também os empregados operacionais, tipicamente através de relatórios pré-definidos que recebem, por exemplo, todas as manhãs sobre vendas, produção, satisfação dos clientes e por aí em diante. Estes tipos de utilizadores e tipos de funcionalidades depois são combinados, porque nem todos os tipos de utilizadores têm acesso, ou querem, ou podem ter acesso a todos os tipos de relatórios. E aí também temos quem é que os prepara, porque se forem relatórios, por exemplo, no próprio sistema, provavelmente terão de ser especialistas de sistemas de informação a preparar esses relatórios. O livro depois vai em grande pormenor com exemplos de tipos de relatórios chamados de produção, relatórios pré-definidos, que são relatórios mais populares produzidos por estes tipos de sistemas, e dá muitos exemplos na área do marketing, na área financeira, na área de recursos humanos, que são muitíssimo interessantes para aprenderem como é que podem tirar o máximo partido deste tipo de sistemas. E também dá exemplos de relatórios com análises preditivas ou de previsões a nível estatístico, utilizando dados históricos e fazendo extrapolações, combinando estes dados com outros dados, por exemplo, do passado a nível de fraudes, ou a nível da saúde, ou a nível do marketing, e saber se um cliente é mais ou não propenso a deixar a empresa ou a comprar um determinado produto, e também a prever campanhas, o sucesso de determinadas campanhas. Agora está muito na moda, muito mesmo, o chamado Big Data. São quantidades enormes de dados que as empresas, não é um simples suporte à decisão normal, tradicional, porque estamos a falar de grandes quantidades de dados que podem vir, por exemplo, de sensores em tempo real, de experiências de clientes na internet, ou até, por exemplo, o caminho que uma pessoa faz dentro do centro comercial, dentro de um supermercado, e outro tipo de dados desses géneros. E aí estamos a falar em novas técnicas de suporte à decisão que estão agora a começar e que vão começar a entrar no mainstream muito em breve. Mas existem também outros tipos de aplicações nesta área, como por exemplo, nomeadamente a nível gráfico, que eu acho particularmente interessante, visualizar toda esta informação utilizando interfaces interativas, até gestuais, como o Kinect da Microsoft, e utilizando conceitos como os dashboards associados a mapas, e depois fazer zoom in e navegar e ver até em 3 dimensões, e tudo isso pode ser relacionado com dados geográficos e com dados temporais, e ver o que está a acontecer, o que é que iria acontecer, ou o que é que pode acontecer amanhã, o que é que aconteceu ontem, o que é que aconteceu à meia da noite, e depois fazer zoom in no supermercado e ver realmente o que aconteceu naquele sítio. Isto tudo hoje em dia é possível com as tecnologias que existem, é uma questão de investir e termos os conhecimentos para o fazer. Estas soluções de suporte à decisão podem vir em 2 variedades, ou uma solução integrada que suporta tudo, ou então comprar pequenos pacotes que depois integram uns com os outros. Cada uma das 2 opções tem vantagens e desvantagens, como é normal, se não só havia uma, né? E depende muito das necessidades da empresa, se é mais específica, mais genérica, se quer investir mais ou menos, e também das empresas vendedoras, e por aí em diante. O livro explica depois, em grande pormenor, os vários tipos de suporte à decisão que existem, quer para gestores operacionais ou nível intermédio, quer para gestores de topo, se são sistemas mais operacionais ou de gestão ou estratégicos,
e dá muitos exemplos de tipos de análises que podem ser feitas com este tipo de sistemas, como por exemplo análise de sensibilidade, cenários what if, análises multidimensionais, de ver, por exemplo, a relação que existe entre várias variáveis e por aí em diante. Não vou entrar em pormenores, vou só chamar a atenção que a Microsoft no Excel tem uma funcionalidade chamada Pivot Table, que quem não conhece acho que é fundamental conhecer, porque é uma espécie de uma ferramenta de suporte à decisão, entre aspas, dos pobres, porque está acessível a toda a gente, está no Excel e é muito poderosa, flexível e permite fazer muitas destas análises que nós temos estado aqui a falar no próprio Excel. Portanto, acho que devem ver isso e tirar partido disso. Nesta terceira e última parte do capítulo 12, o livro fala sobre os sistemas de suporte à decisão em grupo. É uma área muito interessante porque é aquilo que em inglês se designa o wisdom of the crowd. Está mais de provado que as pessoas em grupo decidem melhor do que as pessoas de forma isolada. Por isso é que, por exemplo, existem comitês e existe já agora, porque não, também a própria democracia. Esse tipo de suporte à decisão em grupo também pode ser feito e deve ser feito dentro das organizações e hoje em dia existem muitas tecnologias e muitos sistemas para fazer isso. Essa decisão em grupo, indo buscar a opinião de um grupo heterogéneo, normalmente hoje em dia muito grande de pessoas, permite tomar melhores decisões, mais rápidas e com a internet é muito fácil, ou mais fácil fazer isso, por exemplo, de forma anónima também, e também é um bom input para a inovação, porque permite organizar e avaliar ideias que depois podem ser utilizadas precisamente para inovar.